Bom, esse vídeo é uma estatística das estratégias do Thomas de Castro Sniper do mini índice e do mini dólar, uma estatística parcial do mês de julho, do dia 1º até o dia 16, para a gente saber se o mês aí tá dando bom, tá dando ruim. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, trader iniciante, e vamos lá, dia 1º. Vamos começar então aqui pelo mini índice. Dia 1º habilitou no sétimo candle, no oitavo candle, 385 pontos, deu uma entrada para venda e pagou logo em seguida, sem muito problema, 120 pontos. O segundo dia habilitou no quarto candle, 325 pontos, deu uma entrada para compra e pagou 120 pontos exato. Segundo dia, então, 240 pontos. Vamos para o dia 5. Ele habilitou no sexto candle com 310 pontos e pagou 120 pontos logo em seguida, sem reversão. Terceiro dia, 360 pontos. Dia 6. Eu considerei o terceiro candle com 220 pontos, porque ele já deu ali uma distância da VWAP, mas quem não quis considerar esse, pode ter considerado o quinto candle então, mas ambos, tanto o terceiro quanto o quinto, pagaram os 120 pontos logo em seguida, sem reversão, sem sofrimento. Quarto dia, 480 pontos. Dia 7, ela habilitou no nono candle com 315 pontos, pagou no décimo candle com 120 pontos, sem reversão, tranquilinho também, o 600 pontos no total. Aqui, baixar um pouquinho. A Sniper habilitou nesse dia só no candle 20. Isso aí foi a 1h45 da tarde. E pagou logo em seguida, já no próximo candle, os 120 pontos também. Pegou exatamente ali, mas pagou 720 pontos então no total, 6 dias. O sétimo dia habilitou no quinto candle 250 pontos, pagou logo em seguida uma compra, 120 pontos, totalizando então 840 pontos até agora. Dia 13. Dia 13 foi um dia que tiveram duas reversões. Habilitou no quinto candle 240 pontos, deu uma entrada para compra, logo em seguida ele caiu e já reverteu para venda, mas não foi muito longe, reverteu de novo para compra e pagou 230 pontos da estratégia na segunda reversão. Então, o somatório dos prejuízos aí foi 260 pontos nessa queda. Depois ele subiu de novo e foram 260 pontos com 4 contratos nessa alta. E aí ele pagou 230 pontos com 6 contratos, que é o que diz a estratégia. No total, pegou só 80 pontos a favor, mas melhor que nada, melhor que prejuízo. Então, no total, 920 pontos. Dia 14,
Dia 14 ela habilitou só no 14º candle 300 pontos e pagou em seguida aqui uma venda 120 pontos. Total 1040 pontos. Dia 15 habilitou no 14º candle com 340 pontos, deu entrada para venda e seguiu caindo, pagou 120 pontos sem reverter também. E dia 16, sexta-feira, habilitou no 8º candle 330 pontos, deu uma entrada para venda e pagou logo em seguida ali 120 pontos sem reversão. Total então desses dias aí foi 1.280 pontos, o que para um contrato dá R$ 256 e para 2 contratos, que é o que eu costumo entrar, R$ 512. Mini índice então nesses dias aí tá dando bom. 11, 12 dias, então tá bom. Vamos aqui pro mini dólar. Dia 1º, ele habilitou no segundo candle com 17 pontos e meio, deu aqui uma entrada para venda, não pagou, reverteu, foi lá em cima e pagou 16 pontos e meio com uma reversão. Segundo dia, segundo candle 20 pontos e meio, ele deu uma entrada para compra, foi lá e já pagou, depois que ele acabou caindo aqui. Segundo dia então 65 pontos no total. Terceiro dia, segundo candle com 14 pontos, deu uma entrada para compra, andou um pouquinho aqui e no sexto candle já pagou 12 pontos. Total 77. Dia 6, segundo candle teve 23 pontos e meio, deu uma entrada para compra e no candle 6 pagou 21 pontos e meio, totalizando 98 pontos e meio. Dia 7, segundo candle com 17 pontos e meio, deu uma entrada para compra, não deu trabalho nenhum, só subiu e no quinto candle pagou 15 pontos e meio também sem reverter, totalizando 114. Dia 8, o dia 8 ele teve duas reversões. Ele já habilitou no segundo candle 20 pontos e meio, deu uma entrada para compra, não pagou. Aí quando ele veio reverter aqui a primeira vez, ele já deixou um prejuízo de menos 22,5, não andou também. Quando ele chegou para reverter a segunda vez aqui, ele já estava com prejuízo de 22,5, mais outro prejuízo de 22,5 com 4 contratos. Aí ele foi lá em cima, pagou 19 pontos e meio com 6 contratos, o que deu o total de 4 pontos e meio. Isso aqui é uma situação ideal, é exatamente o que diz a estratégia. Mas se a pessoa colocar uma ordem de compra, pode ser que ela, na hora de o preço passar pela ordem, ele pula alguma coisa. Então, em vez de dar um prejuízo de 22,5, às vezes ele pega 23, 24 pontos até. Então, isso aqui pode ser que tenha sido menos ou até um prejuizinho, mas é pouca coisa. Ou quem faz a ordem no dedo mesmo, na hora que compra aqui a mercado, pode ser que ele tenha andado um pouquinho ali e dá uma diferencinha. Mas no total, então, nesses dias aqui, não deu perda ainda, 118 pontos e meio.
Dia 12. O dia 12 ele deu 3 reversões. Ele habilitou com 14 pontos já no segundo candle, deu uma entrada para compra, logo em seguida ele voltou e já deu a primeira reversão, prejuízo de menos 16. Aí ele foi lá em cima, reverteu de novo, menos 16 com 4 contratos. E aí ele veio para cá e reverteu a terceira vez. Aqui está errado, aqui foram 3 reversões. Reverteu pela terceira vez e aí pagou 13 pontos com 14 contratos. Então, somando aqui os prejuízos e os 13 pontos com 14 contratos, sobrou 6 pontos. De novo, repetindo que pode ser que dê alguma diferença na hora da operação mesmo. Isso aqui ser um pouquinho menos ou até um prejuizinho, mas a diferença vai ser pouca coisa. Então, no total, 124 pontos e meio até o dia 12. O dia 13 foi tranquilo. Ele deu uma entrada, habilitou 13 pontos e meio no segundo candle, deu uma entrada e em segundos ele pagou 11 pontos e meio, acabou entrando até em leilão. Então, sem reversão mais um dia, total 136 pontos. O dia 14 também foi tranquilo. Ele habilitou 22 pontos no segundo candle, dando uma entrada para venda. Não chegou a dar prejuízo, muito pouquinha coisa. Veio aqui no candle 8 e já pagou 20 pontos da estratégia. Total 156 pontos. O dia 15, o segundo candle foi muito grande. Aí ele habilitou no terceiro candle com 14 pontos. Deu uma entrada para compra. E no mesmo candle 4 aqui já pagou os 12 pontos, tranquilinho, totalizando 168. E dia 16, sexta-feira, ele habilitou no segundo candle com 19 pontos e tranquilamente pagou já no terceiro candle 17 pontos da estratégia, fechando aqui até o dia 16, então 185 pontos a favor, nenhum dia de perda. Isso aí com um contrato já dá 1850. Então, estratégias do Thomas de Castro por enquanto no mês de julho, dando bom. Sniper pagou várias sem reverter, a maioria. E o mini índice aqui também, mini índice, mini dólar, ambos pagando a maioria das vezes sem reversão. Mês tranquilinho. Então é isso aí. Valeu.